Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de arquétipos. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está avançando no tarô. Estou mostrando para vocês as cartas também do tarô. E antes da gente começar a aula, eu queria dizer o seguinte: eu mandei um material para vocês escolherem o tarô. Tá muito bem, muito legal o material, tem até tamanho da carta. Tá sensacional. E eu coloquei uma coisa interessante, porque quando a gente fala de tarô, né, a gente tem que pensar algo que fale com a gente, que tenha uma sintonia. Então, hoje eu recebi da Cherry, ela ganhou um tarô lindíssimo, né, que é pura arte, mas que tem tudo a ver com ela, né? Então, a minha sugestão é, se vocês são novatos, né, o ideal seria ter um tarô. O White, por exemplo, é um tarô muito bom para começar, né? Eu coloquei ele lá no grupo, né? E Olá, então, voltando aqui, o problema é sempre o som aqui, que dá, sempre reverbera aqui. É que eu estou com o celular ligado, o computador ligado, que eu tenho que monitorar o celular. Enfim, e aí é legal vocês escolherem um tarô, né? E eu coloquei que reza a lenda que o primeiro tarô tem que ser ganho, né? Você tem que ganhar de alguém. Então, se vocês tiverem parceiros, maridos, filhos bons, peçam para que eles deem para você o tarô, né? A gente vai seguir aí essa, esse ritual, né? Então, hoje nós vamos para o terceiro arquétipo. Na verdade, assim, eu não estou seguindo as cartas, a numeração das cartas, eu estou indo pela minha intuição em relação aos arquétipos. A gente vai falar sobre o arquétipo do sábio, né? Então, eu coloquei algumas coisas no grupo hoje, não sei se vocês viram, né? Que é o quê? O que eu coloquei? Alguém lembra? Se quiser abrir o microfone, eu coloquei a figura do que eu coloquei? Da coruja. Depois eu coloquei a figura de uma árvore saindo de um livro, né? E coloquei mais uma figura que é a sabedoria do vazio. Vou abordar isso para vocês, vocês vão amar, tá? Que é a sabedoria do vazio. Então, eu só estou aqui abrindo o meu PDF, só um minutinho. Esse começo da aula é sempre complicado, porque eu tenho que posicionar, mas eu vou procurar seguir hoje e chegar no horário certinho. Se ultrapassar, eu sempre deixo o vídeo para o final, então o vídeo depois eu posso passar para vocês, tá? Aí vocês podem assistir depois. Então, vamos lá que eu vou compartilhar. Então, eu coloquei essas imagens para vocês e coloquei uma imagem também, não sei se vocês viram, várias interrogações. Por quê? Alguém se arrisca? Eu vou explicar então. Se ninguém se arrisca, eu vou explicar o porquê da interrogação, tá? Então, eu começo aqui a minha aula, né? Mostrando para vocês a coruja, né? A coruja lendo, mas assim, independente dela estar com o livro, óculos, né? Ela só de você ver a figura da coruja, você já lembra de sabedoria, de sábio, né? E aqui a gente vai começar dizendo que ah,
Sábio é aquele que finge ser tolo, observando o tolo, fingindo ser sábio. Então, vocês colocaram várias frases lá no grupo, né, de sabedoria. A Thelma colocou várias frases voltadas para Deus, né, e a gente vai falar um pouquinho da sabedoria também de Deus, né, embora não seja uma coisa científica, né, mas existem as divisões de sabedoria, né. Então, eu começo a minha aula falando o seguinte: existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Então, a diferença entre inteligência e sabedoria é que a inteligência está relacionada à capacidade de processar informações e problemas. Então, o teu dia a dia, captar dados, entender esses dados. Agora, a sabedoria é uma compreensão mais profunda das questões morais, éticas e existenciais. Então, a gente sabe, né, que às vezes tem uma pessoa muito simples, que não vamos dizer assim, tem um arquétipo do sábio, mas ela é sábia, né? Ela tem essa capacidade profunda de entender as questões éticas e humanas, né? E a inteligência e a sabedoria são frequentemente confundidas, né? Mas existe uma relação entre sabedoria e inteligência com o conhecimento e com a experiência. Então, vocês vão perceber que a sabedoria ela está muito mais focada na experiência do que no conhecimento. A inteligência é uma capacidade de raciocínio, de aprender e resolver problemas. A sabedoria envolve a aplicação desse conhecimento. Então, eu posso estudar muito um assunto, mas se eu não colocar esse assunto em prática, né, dentro de uma questão lógica, sensata, ponderada e ética, isso não é sabedoria. A inteligência é a capacidade de adquirir e processar informações, e a sabedoria é a capacidade de usar esse conhecimento de forma sábia e prudente, muitas vezes com base na experiência e reflexões profundas. Uma pessoa pode ser altamente inteligente, mas não necessariamente sábia, e vice-versa. E a sabedoria se desenvolve com o tempo, envolve a capacidade de discernir o que é certo e errado, o que é importante e o que não é importante, e como aplicar esse conhecimento para o bem-estar próprio e para o bem comum, né? Para o grupo, né? Então, a gente vê aí pessoas ditas mestres, né? Doutores, mas eles têm o quê? Às vezes eles têm muita inteligência, desenvolveram muito o conhecimento, mas não são sábios, né? E o sábio é aquele que vai te passar uma lição, né, de vida, de experiência, né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência. O foco da inteligência é exatamente processar informações, aprender, raciocinar logicamente, resolver problemas. A natureza da inteligência ela é cognitiva, e aí tem a ver com as habilidades técnicas, né? Você pode ensinar a pessoa a ter inteligência, você pode ensinar a pessoa a ter habilidade. E uma pessoa com alta inteligência pode ser um excelente programador, né? Ele pode ser um cientista, mas não necessariamente um sábio. Ele pode resolver conceitos abstratos e, às vezes, até problemas muito complexos. Só que a gente percebe que existem alguns ícones mundiais ou algumas pessoas que conseguem ser muito inteligentes e conseguem resolver problemas complexos e que são sábias também, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de inteligência. Então, eu tenho inteligência lógico-matemática, a linguística, a espacial, a físico-sinestésica, que tem a ver com os órgãos do sentido, a interpessoal, a intrapessoal, a musical, a naturalista e a existencial. Então, vocês estão vendo aí a figura de um cérebro e todas essas inteligências estão conectadas a uma área do cérebro, né? Por exemplo, a inteligência musical ela vai estar em determinado lugar
vai ser processada num determinado lugar do seu cérebro, né? E aqui eu coloquei para vocês os tipos de inteligência que a gente tem, né? A gente falou daquelas inteligências todas, mas tem uma inteligência muito importante, inclusive ela é excepcional e ela é essencial para a sabedoria, que é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela tem algumas características, né? E que a gente chama de pilares, que é empatia, habilidades sociais. Então, a pessoa, para ter inteligência emocional, ela tem que saber se relacionar muito bem socialmente, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter um autoconhecimento para saber quais são as suas reações em relação às questões da vida, né? Como que você vai reagir, a motivação, né? E a autorregulação. Então, como que você vai gerenciar? Eu adoro usar palavras administrativas. Vamos mudar a palavra gerenciar. Como que você vai lidar com emoções e impulsos, né? Essa é a autorregulação. A gente tem uma parte no nosso cérebro que faz isso, que é a região frontal, né? Então, a região frontal, ela meio que te regula em relação ao medo, né? Algumas questões. Aí a gente vai para a parte fisiológica, né? Que a gente pode até abordar um dia aí, a gente fala de neurociência, inclusive, né? Mas para sabedoria eu preciso ter inteligência emocional, né? E aí eu estou colocando aqui mais uma frase que eu achei legal. São 4 tipos de homens. Aquele que não sabe e não sabe e não sabe que não sabe. Ele é um tolo. Ele acha que sabe, mas ele não sabe de nada. Aquele que não sabe e sabe que não sabe. É um simples, né? Ele sabe que ele não sabe. Então, esse eu posso ensinar. Aquele que sabe e não sabe que sabe, ele está o quê? Dormindo, né? Vamos dar um chacoalhão nele, né? Às vezes ele tem uma certa timidez, às vezes ele é uma pessoa bloqueada, mas ele sabe, mas ele não sabe que ele sabe. E aquele que sabe e sabe que sabe, esse é o sábio. E aí eu mandei para vocês um pequeno vídeo, né, dizendo o seguinte: como é que eu sei que a pessoa é inteligente, né? Se a pessoa é inteligente, ela vai sair do buraco, ela vai usar os meios para sair do buraco. O sábio nem vai cair no buraco, né? Ele nem vai, ele já vai evitar o buraco de uma vez, né? E aqui eu coloco Aristóteles, né? E por que eu coloquei para vocês lá no grupo as interrogações? Porque eu adoro essa frase do Aristóteles. A dúvida é o princípio da sabedoria. Me lembrei na hora da Cabala, né? Que a Cabala, o Heitor vive nos instigando, estimulando para a gente ter dúvidas, fazer perguntas, né? E a sabedoria é um adorno na prosperidade e um refúgio na adversidade. Vou contar rapidamente uma historinha de Aristóteles, né? As pessoas achavam ele muito sábio, mas ele não se achava tão sábio assim. Então ele resolveu ir buscar pessoas de várias que tinham domínio de várias questões e perguntar para essas pessoas se elas se sentiam, se elas achavam que elas eram sábias. E aí as pessoas, e se elas dominavam aquela forma de trabalho, né? Elas eram destaque, né? E aí o que o Aristóteles chegou à conclusão? Que essas pessoas não sabiam muito sobre o que elas faziam, né? Então ele começou a falar, olha, essa sabedoria aí de dominar o que você sabe não é bem por aí, né? E, e outra coisa que eu acho legal, essa coisa da sabedoria é um adorno na prosperidade. Eu não concordo muito com adorno, não, né? Porque adorno é uma coisa não é essencial. Mas eu concordo que a sabedoria tem tudo a ver com a prosperidade. E um refúgio na diversidade, né? Então, se você tem uma dificuldade, ouvir uma pessoa sábia
né? Ouvir os nossos ancestrais, ouvir aquela senhora que vai te benzer, ela às vezes fala uma palavra, ouvir um mendigo, uma pessoa que tem a experiência de vida, né? A gente consegue superar, às vezes, a adversidade, né? Eu coloquei aqui até da prosperidade, eu coloquei aqui até um ramo de trigo, né? Bom, então, o Aristóteles, ele saber o bom e o verdadeiro. Então, ele foi um filósofo do século IV a.C., considerado um dos maiores pensadores e influentes da história, né? Para ele, a sabedoria que ele chamava de sofia é a mais alta das virtudes intelectuais, sobretudo porque envolve a busca pelo conhecimento e pela compreensão dos princípios universais que governam o mundo. Aristóteles via a sabedoria como a capacidade de discernir o que é verdadeiro e bom. E, em consequência, a pessoa dotada de sabedoria tem melhores condições para aplicar o conhecimento de forma virtuosa e uma coisa muito interessante, que é alcançar o bem-estar individual e o bem-estar coletivo. E aí eu coloquei para vocês, esses símbolos são usados, inclusive, né, em marketing, às vezes para definir marca, e mesmo está no inconsciente coletivo, que é a coruja, que significa sabedoria, a árvore e o livro, que significa sabedoria de Deus, e essa figura aqui do lado, não sei se dá para vocês repararem, né? Parece uma vela, que é a sabedoria do vazio, tá? O vazio também traz essa sabedoria, né? E qual que é o foco da sabedoria? Discernimento, julgamento, compreensão profunda das situações e aplicação ética do conhecimento. Por que é interessante esse arquétipo do sábio e a sabedoria para o tarô? Porque se vocês tirarem a carta, vocês vão ver as cartas que estão bem próximas do arquétipo, né? Vocês vão ver que na hora da tiragem vem um recado, tá? Que recado que viria, né? Para a pessoa pensar um pouco mais, compreender a situação, né? Usar da experiência nas decisões, então vai depender do local e qual carta que você está tirando, né? A natureza da sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma sensata, levando em conta valores, ética e consequências a longo prazo. Então, percebam que a ética também faz parte da sabedoria, né? Ela é um dos componentes da sabedoria. E aqui um exemplo de sabedoria: o líder comunitário que toma decisões justas e equilibradas, um profissional que aconselha seus colegas com base em sua experiência, ou um indivíduo que lida com desafios pessoais com maturidade e compaixão. Então, aí, eu também não preciso buscar Aristóteles, não preciso buscar Confúcio, eu posso ter sabedoria lá no líder comunitário, né? Eu posso ter sabedoria lá no meu chefe de trabalho, se ele for um líder sábio, né? Ele vai conduzir a equipe para o sucesso, enfim. Bom, aqui eu coloquei, se vocês forem procurar em relação. Esse material aqui que tem, desse triângulo, não sei se vocês reparam, a figura à minha esquerda, né? Ela tem uns caracteres de informática no fundo. Por quê? Porque a gente usa esse triângulo também na parte de tecnologia da informação. Então, olha que interessante. Uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, com informática, ela vai ter dados que são brutos, né? Então, ela vai receber um monte de dados. Ela vai transformar esses dados em informação, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai organizar esses dados. Depois, essa informação ela vai passar para alguém que vai gerar um conhecimento. E depois ela vai virar uma inteligência. Então, percebam, quando a gente pensa assim na inteligência artificial, o que é inteligência? Onde que está o nível da inteligência artificial?
ela já pegou dados, né, que existem, ela já transformou isso em informação, já gerou conhecimento, ela já conhece aquilo, e ela começa a ser inteligente. Algo que não é real, inteligente, né? É virtual. E aqui do outro lado eu coloquei um triângulo, né? Que fala a mesma coisa, ao invés de na ponta dele ter inteligência, tem sabedoria. Então, olha, é a mesma coisa: dados, informações, conhecimento e sabedoria. Então, vai do menos importante para o mais importante. Então, do lado ali, depois vocês vão receber esse material em PDF, está escrito assim: do menos importante para o mais importante, tem o benefício para a humanidade. Então, é isso que a gente chama de sabedoria, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, né, de inteligência turística, né? Então, eu tenho dados, aí eu vou para as informações, vou estruturar e analisar, vou aplicar essas informações no contexto, né? Vamos supor que eu estou fazendo alguma coisa para a área turística, né? Então, vou pegar dados do local, dos hotéis, né? Todos os dados relacionados à inteligência turística. Depois eu vou transformar isso em informações. Essas informações vão gerar conhecimento, ou seja, eu vou passar para alguém que trabalha nessa área, que vai usar de forma para vender isso, para gerenciar, e depois ela vai gerar a sabedoria, vai colocar isso em prática, né? Então, eu quis mostrar para vocês que existem essas figuras de triângulo que dá para vocês conseguirem entender bem como que funciona a construção da inteligência e a construção da sabedoria e o que é uma coisa e o que é outra. Aqui eu coloquei um outro triângulo, então começa com dados, informação, conhecimento, sabedoria e iluminação. Ele vai além, né? Então, ao invés de ele parar da sabedoria, ele vai para a iluminação. Então, a iluminação vai ser clareza de propósito, percepção. É quando a gente fala assim, eu dei um salto da minha consciência, né? Eu expandi a minha consciência. Aí você fala assim, nossa, até tem uma expressão chamada eureka. Meu Deus, eureka, né? Vem aquela iluminação, né? Então, e aqui do lado, olha, se vocês virem aqui do lado, sabedoria, uso da inteligência e princípios e aplicação, saber entender o porquê. Então, percebam que essa pirâmide ela vai subindo. Além da iluminação, o que seria depois? Né? Que você tem clareza de propósito e percepção. Então, fica aí essa dúvida para vocês pensarem. Tá? E aqui eu coloquei algumas coisas relacionadas a conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento popular, que é aquele conhecimento do dia a dia, da nossa avó, né? Da pessoa comum. Né? Ele é sempre reflexivo, ele pode ser falível, porque ele não, esse conhecimento às vezes não é comprovado, pode dar errado. Aí eu tenho conhecimento filosófico, que ele já é mais racional, sistemático, e já vai para o infalível, né? Porque ele vai testar. Né? O conhecimento religioso, que é o teológico, né? Que ele também vai ser sistemático, valorativo, mas ele vai trazer muito mais inspiração do que racionalidade. E o conhecimento científico, né? Que ele é real, é factual, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato, porque eu vou testar a exaustão até chegar num resultado que possa ser padrão, que possa ser exato. Né? A gente vê isso no conhecimento matemático, no conhecimento da física, da química, etc. E aqui, se vocês repararem, ó, a questão do sistemático e assistemático, só o conhecimento popular que é assistemático, que é intuitivo, não é uma coisa assim de você repetir, de você estudar, né? E aqui, gente, eu achei isso. Depois eu posso passar para vocês a
bibliografia, porque eu queria saber se existia tipos de sabedoria. E eu achei num site meio teológico, né, que existe a sabedoria satânica, a sabedoria humana ou natural e a sabedoria divina, né? Então, essa sabedoria satânica, ela é empregada com um propósito maligno. Existem pessoas que têm aquela sabedoria diabólica, né, que vão se guiar pelo ego, né, pela inveja, por sentimentos, como ele está com facciosos, né, os sentimentos não muito nobres, né. Aí a gente tem a sabedoria humana e natural, né, que a sabedoria humana ela vai estar presente na nossa vida, no dia a dia, né. Ela pode ter e nos levar a ter em diferentes áreas sucesso. E essa sabedoria natural, o que vocês acham? Eu acho que ela tem muito a ver com a nossa intuição, né? E aqui a gente tem a sabedoria divina, que se caracteriza por adotar os melhores meios possíveis para promover a grandeza do reino de Deus, né? É a sabedoria evidenciada pelo homem espiritual e não se confunde com a sabedoria natural. Ela tem uma certa dose de inspiração, né? E a sabedoria divina é tremendamente necessária à igreja para o uso correto dos dons de Deus. Então, pensem aí que quando ele fala que é extremamente necessária à igreja, ela pode ser utilizada até para o controle, né? Porque saber os dons de Deus, será que é sabedoria divina, né? Ou sabedoria natural? Ou se for a sabedoria divina, por que eu vou ter que usar os dons de Deus, né? Qual é o objetivo? Mas enfim, eu tentei achar aí em alguns lugares se existia tipos de sabedoria e achei esse material. E aqui, gente, eu coloquei mais uma frase. Até a sabedoria tem dois lados: a sabedoria do sabido e a sabedoria do sábio. Até a Regina colocou lá um comentário sobre essa frase, né? E achei também, gente, uma coisa muito legal, que é a sabedoria do vazio, né? Que é, no contexto budista, ele se refere ao conceito de vácuo, né? Ou seja, um nada, a ausência de existência inerente de todos os fenômenos. Então, ela é alcançada através da prática meditativa, né? Então, para quem pratica meditação, a pessoa ela chega nessa sabedoria do vazio, porque ela sai, né, da nossa existência e ela vai para um lugar que vai permitir a libertação do sofrimento, a ilusão da existência e a raiz do apego e da aversão. Então, é como se você tivesse desapegado de tudo, você está no vazio, né? E vocês viram que tem um símbolo, né? Depois a gente pode ver. E aí, gente, como eu sou curiosa, eu falei assim: bom, se eu vou falar de sabedoria e inteligência, tem como medir isso? E aí eu perguntei para vocês lá no grupo: alguém fez teste de QI alguma vez na vida? Porque o QI, né, que é o coeficiente de inteligência, ele vai medir o quê? Inteligência. Agora, existe um coeficiente de sabedoria? E aí eu achei um material de inteligência artificial, né? Eles já estão fazendo um teste que chama 3D ou 3DWS, que são 39 perguntas para saber se existe o nível de sabedoria, né? E a sabedoria ela vai usar dimensões cognitivas, reflexivas e afetivas. Empatia, humildade e altruísmo são importantes para definir a sabedoria. Então, esse teste é feito nas inteligências artificiais, para saber qual o nível de sabedoria. Mas, graças a Deus, a gente tem a nossa sabedoria, isso é a máquina, né? A gente tem a sabedoria natural, né? Que é muito importante. Então, quando começam a querer mensurar, né? Então, o que dá para mensurar?
o coeficiente de inteligência, mas também alguém desenvolveu algo para mensurar, né? E agora já tem aí uma mensuração para as inteligências artificiais de sabedoria. E agora, gente, colocada essa discussão, né, que depois eu vou ver se eu consigo deixar aberto para vocês conversarem comigo, ou colocarem no grupo, sobre a inteligência emocional, a sabedoria, né? A gente vai para o arquétipo do sábio, que aí a gente vai falar do Jung, né? Ele na psicologia junguiana, representa a busca pela verdade, conhecimento e sabedoria, tanto em si mesmo quanto no mundo. Então, palavra-chave do arquétipo do sábio, verdade, buscar a verdade. É um arquétipo associado à inteligência, análise, reflexão e à busca por compreensão profunda dos fenômenos. No contexto, aí eles falam sempre no contexto das marcas, né? Se você olhar quem é o sábio, ele é sempre posicionado como um especialista. E ele sempre vai oferecer ajuda em relação a informações, orientação. Então, posicionamento como especialista, mas uma palavra-chave, e a orientação também é outra palavra-chave para o arquétipo do sábio. E quais são as características principais do arquétipo do sábio? A busca pela verdade, a valorização da introspecção e conhecimento profundo. Então, o sábio não é uma pessoa alegre, né? Ele pode ser alegre, mas o arquétipo não é bem esse. Se vocês, depois a gente vai ver os arquétipos no tarô, e um deles é o eremita, né? O eremita ele fica quieto no lugar dele, introspectivo, conhecimento profundo, né? Outra coisa que tem, né, no arquétipo do sábio, experimentação e conclusões próprias. Então, o sábio ele não se deixa levar por ninguém. Ele experimenta, ele tira suas conclusões, né? E aí ele vai nos entregar pérolas, né? Coisas muito boas, a sabedoria dele, né? Ele não segue o pensamento da maioria. Então, se eu tirar uma carta, por exemplo, como o eremita, né, que tem a ver com o arquétipo do sábio, eu posso dar um conselho para a pessoa que está consultando o tarô, dizendo: siga o seu coração, acredite na sua intuição, não se deixe levar pelo pensamento da maioria. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a característica do arquétipo para a carta do tarô, né? Então, a gente tem as virtudes da sabedoria, compreensão profunda da vida e do universo, inteligência, busca constante pela verdade, isso já falei lá, valorização do silêncio e da solidão, também falei, humildade, então o sábio ele tem um traço muito significativo de humildade, ou seja, reconhecimento do aprendizado infinito e abertura para novas ideias. Né? Então, o sábio também é uma pessoa que ele está aberto para novas ideias. Né? Ele não fica em conceitos únicos. Né? Outra virtude do sábio, do arquétipo do sábio, a paciência, ou seja, para você ter sabedoria, isso leva tempo. Né? E, normalmente, quando a gente pensa no sábio, a gente sempre pensa numa pessoa mais velha, né? Numa imagem de uma pessoa mais velha. Que a gente está quebrando esses paradigmas hoje, né? Porque você tem muitas pessoas jovens, até às vezes crianças, que têm uma sabedoria, né? E que já vem pronto, né? As crianças já estão vindo prontas. Desenvolvimento gradual do entendimento. Então, o sábio, ele tem paciência para entender as coisas devagar, gradual, né? Não é nada correndo. Autoconsciência, ou seja, ele se conhece muito bem, o sábio. Ele sabe as forças e as fraquezas que ele tem. E a capacidade de fazer. Ele acredita nas suas capacidades, na sua capacidade de fazer escolhas. Né?
O sábio, ele é sereno. Eu nunca vi uma imagem de sábio no inconsciente coletivo que fosse uma pessoa agitada, né? Pessoa agitada, ela sempre está ligada a um arquétipo, sei lá, do herói, né? Mas do sábio não. Então, a manutenção da calma em situações caóticas, a aceitação das mudanças da vida. O sábio, ele é sensível, então ele vai ter uma profunda percepção das emoções e ele vai ter empatia. Eu já tinha falado para vocês a empatia, né? Ele vai ter uma conexão empática com as outras pessoas. Aí a gente tem as sombras do arquétipo do sábio, ou seja, o lado oculto da força, né? O lado negro, né? Sei lá, da sombra. Então, o sábio, ele tem que tomar cuidado para ele não ser perfeccionista. E ele, às vezes, ele fica analisando de forma excessiva e não entrega, ele não conclui de forma. Como é que palavra que eu vou usar? Ele fica enrolando, né? Ele não te entrega algo imediato, né? Ele pode pecar pela essa análise excessiva. Intolerância ao fracasso. Então, o sábio ele pode cair nessa armadilha, porque uma das virtudes é conhecer os seus pontos fortes e fracos, né? Então ele pode achar que ele é the best, né? O melhor, né? Não está sujeito a fracasso. A frieza emocional, o distanciamento relacional. Então a gente viu que o sábio ele tem que ter sensibilidade e empatia. Para ele ter sensibilidade e empatia, ele tem que ter boa inteligência emocional, saber se relacionar. Falta de paixão nos projetos, dogmatismo, isso eu acho que é uma das piores coisas, né? Você achar verdades absolutas, ter dogmas, rigidez em convicções e resistência a novas ideias. Então, a gente ainda tem mais, ó. Isolamento excessivo, parece que possíveis limitações, isolamento excessivo. Então, vocês vão ver a carta do eremita e está isolado, mas você não pode, você tem que estar com conexão, não está sempre isolado, né? Que aí você não percebe as questões da vida, você não percebe o novo, né? Risco de limitar oportunidades de colaboração. Não precisa ser sábio, né, para a gente entender que isso é uma limitação, né? Depois a gente fala sobre isso. Redução de conexões profissionais, arrogância intelectual, crença na superioridade do próprio conhecimento. Então, o sábio pode se achar a última bolachinha do saquinho, né? Ele ser o superior no conhecimento que ele tem. E a ignorância de outras perspectivas, não ouvir outras opiniões, outras posturas, outras questões, né? E o arquétipo do ancião, né? Ele tem alguns. Como que a gente vai achar esse arquétipo, né? Na literatura, no tarô, enfim. O arquétipo ele é intermediário entre o real e o espiritual. Então ele fica no meio, né? Porque ele tem a inspiração, mas ele tem a questão real, né? Do conhecimento, da inteligência, que o que a gente consegue mensurar. O arquétipo do ancião ele tem uma aura mágica. Então, muitas vezes a gente pode se confundir com o arquétipo do mago. Aliás, muitos magos são sábios, né? Então, se a gente pegar da aula passada, se a gente pegar o Merlin, por exemplo, ele era um mago, mas ele era sábio, ele conhecia tudo, ele estudou, ele tinha, né, o que passar para as outras pessoas. O sábio ele tem um conhecimento concreto, ou seja, ele vai trazer para você uma informação útil. Eu posso achar o sábio em contextos históricos e místicos. Quando eu falo de contextos místicos, né, aí a gente tem algumas representações culturais do sábio.
Então, os próprios druidas, né, que também são magos, que também veio, né, o arquétipo do mago, ele é uma representação cultural mística, né? O tarô, vocês vão ver pelas cartas, as deidades africanas, né, que toda a religião africana, né, você tem lá os orixás, né, e as culturas orientais. Então a gente consegue enxergar, né, nos chineses, por exemplo, a gente tem uma sensação muito forte com algumas figuras chinesas, por exemplo, Confúcio, né, que traz essa coisa do sábio, né? Como que ele pode aparecer no sonho ou para a gente identificar que é o arquétipo do sábio? Ele pode aparecer como mago, como médico, como sacerdote, professor, avô, ou seja, o avô tem a ver com a ancestralidade, né? Aquela pessoa ancestral que traz sabedoria. E uma coisa que eu quero colocar para vocês muito forte: o arquétipo do sábio, ele tem uma figura de autoridade, tá? Então, essa autoridade, ele domina o assunto, mas ele passa uma confiança, né? Então, ele sabe muito sobre aquilo e ele passa a figura de autoridade. Isso vai ser importante para vocês no tarô, tá? Algumas expressões idiomáticas em relação ao sábio, né? Aquelas frases que a gente fala, né? Conhece-te a ti mesmo, ou nada em excesso. A gente tem várias expressões populares que demonstram, né, a questão do sábio. Algumas figuras religiosas, então a gente tem aí, inclusive, né, no tarô, a figura do Papa ou do Hierofante, ela tem muita conexão com o arquétipo do sábio. E indivíduos da vida cotidiana, né, que são pessoas comuns que demonstram conhecimento profundo. Então, eu posso pegar uma pessoa que conhece muita erva, né? Ela desenvolve um trabalho com ervas. Eu posso pegar uma pessoa que desenvolve alguma coisa relacionada à espiritualidade, né? Que é sábia, né? Existe me lembrei agora, existe uma profissão, meu bisavô era prático, não sei se vocês já ouviram falar. O prático, ele tem uma sabedoria que ele guia, ele é nadador. Então, nos portos, né, meu bisavô era de Porto, né, morava em Vitória, e o prático, ele entra na água, ele nada e guia o navio até ele ser atracado. Vocês sabiam? Eu não sei se hoje em dia, né, hoje em dia já é bem moderno, né, hoje você tem GPS, você tem computador, mas naquela época eram essas pessoas, esses nadadores chamados práticos, que faziam todo o encaminhamento dos navios para serem atracados do porto. Então ele tinha uma sabedoria, ninguém sabia fazer melhor do que ele, né? E as pessoas dependiam dele. Hoje já não é assim, né? Hoje a tecnologia, né, a telemática, hoje traz para a gente soluções muito mais humanas e práticas, né? E aquelas pessoas que quando você está conversando, ela te dá aquela luz, né? Ela te dá informações para decisões sábias na sua vida, né? Nas situações que você vai enfrentar na vida, né? Muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, pessoas que estão ao nosso lado, né? Então todo mundo tem um momento de ser sábio, né? Basta entender que pode ser, né? Bom, a gente tem aqui personagens históricos que a gente considera sábios, como Tales de Mileto, Solon, todos todos lá os da Grécia, né? Pitágoras, enfim. Personagens mitológicos, aí a gente viu na aula passada o Merlin, o Gandalf do Senhor dos Anéis, mas tem outros personagens mitológicos muito legais. Para quem for comprar o tarô mitológico, vocês vão ver que existem figuras mitológicas que têm o arquétipo do sábio.
E os personagens de contos, né? Conto de fada, né? O personagem de livros, né? Que trazem uma sabedoria, inclusive uma sabedoria, às vezes o texto vem com paradoxos, vem com humor, né? E traz uma certa sabedoria para vocês, né? E agora a gente vai falar das cartas do tarô. A gente já está terminando, tá? Que aí, quais são as duas cartas principais? E no final eu coloco uma terceira carta, mas pode ser várias cartas. Essas duas cartas do tarô, elas são muito importantes para o arquétipo do sábio, que é o eremita. O eremita, ele busca a verdade. O que o sábio busca? Ele busca a verdade. O eremita busca a verdade e o entendimento através da introspecção e da experiência. Ele fica onde? Como que o eremita é, né, se a gente pensar no eremita? Ele é isolado, ele se isola. Ah, o eremita vai trazer uma orientação espiritual. A carta vai sugerir a necessidade de buscar uma orientação e sabedoria, através de mentores, profissionais ou da própria experiência. Outra coisa que o eremita traz, que é a introspecção e o autocuidado. Ele pode indicar a necessidade de se retirar de situações estressantes para focar no autocuidado e na cura interior. Né? Tem a ver com a inteligência emocional. Né? Então, você não se posicionar de forma a ter algum estresse. Né? Então, às vezes, você precisa se retirar. Pensem nisso numa leitura de tarô. Aparece lá na questão, vamos dizer assim, questão da saúde. Você tirou a carta do eremita. Às vezes, essa saúde, conforme as outras cartas, pode ser a saúde mental dele. Então, você pode falar para ele, o eremita está dizendo para você sair das situações estressantes, ter mais cuidado com você, né, com a sua saúde. E a conexão com a natureza. O eremita ele tem uma conexão com a natureza e com o próprio corpo. Né? Ele tem uma postura respeitosa com o corpo dele e nos momentos de introspecção. E a outra carta, depois eu vou mostrar para vocês quais são o que é o eremita e o que é o hierofante. Quando eu falo do hierofante, em alguns tarôs não tem hierofante, tem o Papa. Tá? E aí, o hierofante representa a sabedoria que vem com a experiência e o aprendizado, exigindo disciplina e dedicação. Ele é um líder espiritual. Ele pode ser visto como um guia espiritual, alguém que transmite seus conhecimentos e sabedoria, e ele tem uma estrutura e tradição. Essa carta pode estar ligada à estrutura, à tradição e aos ensinamentos religiosos e filosóficos. Quando a gente chegar nas cartas, eu vou mostrar para vocês todos os elementos obrigatórios da carta, por que ela passa essa coisa da sabedoria, né? E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para vocês verem, a gente tem o Papa, que é a carta número 5 do tarô, né? E palavras-chave para leitura: bondade, disposição e conhecimento, vícios, pretensão, moralismo e petulância. Então, eu posso tirar a carta do Papa e trazer uma informação de vícios, né? Você está analisando a leitura e vai aparecer algo, o Papa no sentido de vícios, né? Para a gente rever algumas posturas, né? E essa carta simboliza a busca pela sabedoria interior, a introspecção, orientação espiritual, representando um período de reflexão e aprendizado através da experiência. O sábio também pode ser ligado ao hierofante, que representa a conexão com a espiritualidade e a sabedoria adquirida, com a experiência exigindo disciplina para a evolução. Então, é a carta do eremita, né? Que é a sabedoria interior, e o hierofante, que é a figura do Papa, né? Que tem a conexão com a espiritualidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos de tarô, né, com eremita.
Essa carta do meio é o tarô mitológico, então vocês vão ver que ele tem um ar sombrio, ele está com uma luz, uma lamparina, né, que traz a luz, o conhecimento, né, a luz. Ele tem um cajado, né, e aqui ele tem uma águia. Eu não sei se é águia ou coruja, depois eu vou olhar direito. Eu vou pegar a carta mesmo e eu falo para vocês. E não sei se vocês estão reparando, ele está num lugar de montanha, ele está isolado, né? E essa primeira carta aqui do eremita, né? Poderia ser até a carta do mago, né? Ele está parecendo um mago aí, né? Então, às vezes, o arquétipo ele pode ter, você pode ter uma carta com dois arquétipos, né? Aqui já é a figura do hierofante. Então, como ele vai trazer a questão espiritual, a questão da sabedoria, vocês vão ter aqui o Papa, essas duas colunas, quando a gente for estudar as cartas do tarô, eu vou explicar essas colunas, né? Aqui a gente tem do tarô mitológico, ele é um homem, metade cavalo, mas ele está segurando um documento, um papel, né? E ele está, não sei se vocês estão observando, no fundo tem luz, ó, a luz que traz a sabedoria, né? E aqui também, ó, aqui já provavelmente é o tarô egípcio, algum tarô egípcio, porque tem o escorpião aqui, ó. Depois a gente vai analisar cada item da carta, né? E é também, só que olha que interessante nessa carta aqui, eles representaram o hierofante com a cara de macaco. Então, deve ser algum tarô ligado ao hinduísmo. Então, a gente tem que entender o significado de macaco, tá? Do macaco. E aqui, gente, para a gente encerrar a nossa aula, né? Vamos encerrar certinho, que vai ficar para depois, quem precisar sair, eu vou passar um vídeo, tá? Um vídeo de, acho que 2 ou 3, acho que 5 minutos. Mas vocês podem assistir o vídeo depois, quem precisar sair. Aqui eu coloquei a carta do Papa, né? Porque aqui o Hierofante e o Papa é a mesma coisa. Reparem que tem essas duas colunas, eu vou explicar essas duas colunas, né? E aí, para a gente encerrar, tem uma carta que eu gosto muito, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa ela vai trazer para a gente a intuição e o mistério, a inteligência emocional, né? Então, é uma figura que nos convida a explorar nosso lado mais profundo e confiar na nossa intuição para encontrar respostas. Ela está ligada ao inconsciente e ao conhecimento oculto. Deixa eu só voltar aqui, falar. Eu vou falar depois. Eu coloquei aqui as letras hebraicas e a relação das letras hebraicas e a carta. Então, aqui eu coloquei a figura da sacerdotisa. Reparem que essa sacerdotisa, por exemplo, parece o Papa, só que mulher, né? Também tem as duas colunas. Aqui a gente tem a romã no fundo, né? Para você desenhar a sacerdotisa, você tem que colocar alguns elementos. Então, como eu estou desenvolvendo meu tarô, eu tenho que colocar lá na IA tudo que é obrigatório para a sacerdotisa, que vocês estão vendo as duas letras hebraicas. E a sacerdotisa ela vai trabalhar com reflexão, intuição e dedicação. Os vícios dela, ressentimento, passividade e inconformismo. Essa carta aqui, essa última carta, é a sacerdotisa do tarô mitológico, tá? É linda essa carta, mas ó, reparem que também tem as duas colunas, ó, tá? As duas colunas têm a ver com a Bíblia, tá, gente? Depois a gente vai entender quando a gente estudar as cartas. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, eu coloquei as letras, eu já vou começar a introduzir para vocês as letras hebraicas e as cartas dos arcanos maiores, né? Então, o mago é a letra número 1, a Aleph, a papisa, né, ou sacerdotisa, é a carta número 2, que é a Beit. E a gente está falando aqui do Papa, né, que é a carta número 5, que é a Rei.
E o eremita é o 9, a carta número 9 é Tete, tá? Então, esse material eu vou mandar para vocês já irem se inteirando, né, das letras hebraicas e os respectivos arcanos do tarô. Isso vai ajudar para quem tem o tarô cabalístico, né? Me parece que a Maria Lúcia tem, né? E para quem se interessar, quiser fazer uma conexão do tarô com a cabala, né? Então tem as letras aqui e os arcanos do tarô. Então, gente, o que eu queria passar para vocês, né? Que existe essa diferença entre inteligência e sabedoria, que a gente pode chegar num nível de iluminação, inclusive, e que existe uma hierarquia entre dados, informações, conhecimento, inteligência e sabedoria. Que o arquétipo do sábio ele é muito importante porque ele traz a verdade, ele busca a verdade, né? Ele traz um lado filosófico, um lado religioso, né? Enfim, e aí a gente já estou introduzindo para vocês outras cartas. Por exemplo, eu coloquei a sacerdotisa por livre e espontânea vontade, tá? Em alguns tarôs eles não fazem essa relação da sacerdotisa com a carta do sábio, mas eu acho que tem tudo a ver, porque a sacerdotisa é a sabedoria feminina, né? É a sabedoria, é a inteligência emocional, né? É a intuição, né? E hoje a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês. Antes, porém, são 20 horas e 4 minutos, passei 4 minutos, sempre porque no começo eu me atrapalho, no som começa a dar, reverberar no meu ouvido, e eu vou passar um videozinho de 6 minutos, quem precisar sair, não tem problema, porque depois eu vou passar o vídeo separado, né, e o vídeo na gravação. E eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida. Cristina, Oi. só aproveitando, sei que você já está com o seu horário extrapolado, aquela primeira carta que você mostrou, que tem o eremita, aquela última carta da direita, que tem um velhinho com cajado, qual é aquele deck? Então, deixa eu ver. É, É só porque, assim, para mim ficou meio confuso, que olhando a imagem dele me transmite mais humildade do que mesmo uma autoridade com tá. sabedoria, sabe? Então, mas Sabedoria, sim. é a Tá me ouvindo? discussão, né? Que a Que travou sabedoria aqui. precisa ter Tá me autoridade. A ouvindo, Cris? autoridade está na simplicidade. Alô? Cris, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Acho que frisou. Oi? Oi, agora tô te ouvindo, tô te ouvindo. Vou colocar a carta de novo para você. Está me ouvindo? É só para. Tô te Não, ouvindo, então, mas sim. aí que tá, é aquela velha discussão, né, Lili? É, a humildade tem a ver com o arquétipo do sábio, porque você não precisa ter, a sua autoridade está na Não, humildade. não, eu concordo. É que, Né? para mim, olhando aquelas primeiras duas, Ela tem elas uma não me imponência, né? transmitem, elas não me transmitem tanta humildade, entendeu? Na verdade, assim, o Hierofante é uma carta muito forte. Aham. Quando você olha, você vê a autoridade, porque em alguns tarôs é papa. Então, é aquela autoridade do papa, religiosa, firme, né? Quando a gente estuda as cartas, tem as vestes dele, tem razão por que ter aquelas vestes, as colunas de sustentação. Deixa eu ver, Cherry. A Cherry, ela ganhou um tarô que é um tarô bem artístico. Deixa eu ver aqui, Cherry. É lindo. Ó, olha a figura do sábio. O que vocês acham? Aí, ó, tem a barba, vai aparecer a barba. Nossa experiência, né? A estrada já Esse é o eremita percorrida. ou é o hierofante, Cherry? Boa. É o eremita, né?
Ô, Cris, Oi. Sherry tá Hierofante. preocupada, você sabe, né? Hierofante. aí pede pra Sherry falar pra ela aparecer na tela, senão a gente não vai ver aqui Tá, pra fora. Cherry, eu coloquei ela marcando aqui, mas Cherry, pode falar. Tanto um pouco, Não, Sherry. é a carta 5 do Hierofante. A do Hierofante. Tem alguma coisa escrita embaixo? Não dá para ver embaixo, na barra. Tem, Tem. olha lá. Hierofante. 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 Ah, tá. Aliás, depois eu vou passar para vocês o ilustrador das Vou cartas começar. da Cherry. Ele é um artista famosésimo. Cherry, É, muito bom gosto. Esse olha aqui o papel é o eremita. eremita. Ó, Lili, olha como que é esse aqui, é o eremita, ó. Parece Ele mesmo. não tem tanta imponência, né? É, Ele não tem exatamente. todas aquelas, é, Características, né? Sabe? aham, É, porque você tem várias cartas, tem outras cartas também que eu não coloquei, porque aí, por exemplo, o mago também tem o arquétipo do sábio, porque todo mago é, Esse outro também é hierofante, ó. olha lá, a figura do Papa. isso Isso já o Papa, né? faz, né? Em Já alguns remete. tarôs é o Papa, Aham. tá? Então vocês vão perceber, né, que tem, e tem a ver com o número também, tá, gente? Então eu não posso, como é tarô integrado, número 5, a gente tem que ver a energia do número 5, que é o Hierofante, e o número 10, que é o Papa, né? Que é o Eremita, que tem a ver com a energia do número 10, tá? Com o número 10, né? A gente vai falar isso mais para frente. Eu vou fazer uma conexão entre o tarô, a cabala, o tarô e a numerologia, o tarô e a astrologia. Então eu vou dar mais dicas para vocês. O tarô e as letras hebraicas, né? O tarô e os chakras. Então, tem muitas possibilidades. Então, o que, que eu falo para vocês? Vocês que são. Deixa eu me destacar aqui. Vocês que são terapeutas, vocês podem escolher fazer uma leitura do tarô voltada para os chakras, por exemplo. Tá? Não precisa necessariamente fazer uma leitura ligado a o que, que vai acontecer comigo, presente, passado, futuro. Vocês podem fazer uma leitura muito mais aprofundada. Eu ganhei um tarô dos chakras. Eu vou ver se eu vou colocando algumas cartas para vocês, tá? Para vocês observarem, né? Que o deck ele tem um outro estilo, né? Então, alguém mais tem dúvida? Eu queria saber se para vocês ficou clara a questão dos decks, né? Da escolha dos decks. Eu acho que com o tempo, né, Cris, a gente vai começar se acostumando né, com os decks Então, eu e sugiro então o tarô do White para quem quiser começar, qual né? que é? White, eu coloquei no grupo. E Ah, depois vocês vão procurando a sua identidade do tarô, né? Porque é o que eu escrevi lá, né? Vai virar um vício. Toda hora vocês vão querer ver tarôs diferentes. Tem Eu tarôs estou do pensando em coleção. Já estou pensando na coleção coleção. de tarô. Tem tarô dos orixás, tem tarô dos chakras, essa eu tem não tarô gostei muito. das Gostei. sacerdotisas. É, Olha, tem. Quem eu, for, né? eu adoro em feirinha esotérica, porque eu vou lá no lugar que tem as cartas, né? Ô, E Cherry, como é o nome do teu tarô? Eu botei tarô criativo, Cherry, mas como é que é o nome? Ah, qual? ela colocou É. lá no grupo. Depois Depois eu não vi, eu não peguei o telefone é, hoje. é do Esse é Gustave Gustave Doré. Beleza, Doré. tá. Doré. Vou Doré. anotar. Eu Ele é acho que ele é artista. italiano. Eu É, acho que ele é italiano. tá? Pessoal, então agora eu vou passar o vídeo. Quem precisar sair, sai, não tem problema. Eu queria saber o que vocês acharam da aula de hoje, porque eu queria fazer essa distinção entre inteligência, conhecimento, sabedoria,
Nem todo sábio é inteligente, aliás, nem todo inteligente é sábio, né? Com certeza, né? E aí vocês viram lá os símbolos também, né? Que é a coruja, que é o livro, e que tem a sabedoria do vazio. Eu vou estudar para mim, porque eu amei essa sabedoria do vazio. Eu acho que Regina deveria estudar também, que tem a ver com meditação, né? Vou estudar, vou ver. Tá. Sabedoria do navio? Sabedoria do vazio, Ah, perdão, do vazio. que tem a ver com a meditação, que é a vela, Vazio né? Que é onde você da chega, vela, né? Quando você está meditando, você mergulha no vazio no e sai. vazio, exatamente. Então, isso é uma sabedoria, né? Bom, então eu tenho que cada dia. Bom, pessoal, vou colocar o vídeo, então. Só me dá um minutinho aqui. Eu sempre me perco. Com o Heitor eu não me perco, mas quando eu estou sozinha aqui, eu fico perdidona, sabe? Tinha aberto aqui. Queria, se você encontrou alguma coisa, depois você me manda, tá? Da sabedoria do vazio. Não, tem material. É que eu não coloquei Por tudo, favor. porque senão não ia dar tempo, Tá. tá? Muita É muita coisa. Então, gente, eu vou colocar então, agora eu abrir o vídeo. Deixa eu ver se aqui tem Gustavo do Ré. Peraí. Eu esqueci, eu sempre esqueço de pôr o som. Quando é vídeo, tem que pôr compartilhar o som. Estão conseguindo ver a imagem aí? Tá Tá, vou dando. colocar o vídeo, então. Tá perfeito. Aumenta. Agora.
Pessoal, eu sempre deixo. Só um minutinho. Eu sempre deixo o canal que eu pego o vídeo para dar o crédito, tá? Que eu não Uhum. acredito, eu acredito, como eu sou docente e compartilho, eu acho que a gente sempre tem que dar o crédito, né? Mas só duas coisas que eu queria observar para vocês. A gente tem a sabedoria da natureza também. As últimas imagens do vídeo, né? Vocês viram a natureza. A natureza nos ensina muito, né? Então, a sabedoria na natureza é imprescindível para a gente observar a natureza, os animais, enfim. Eu vou dar um plus para vocês, porque quando a gente estuda animais de poder, a gente fala da coruja. Eu vou mandar para vocês o animal de poder da coruja, o que que é, o que que significa a coruja, né? Que é o símbolo da sabedoria. E queria dizer o seguinte, né? Que o sábio ele tem um lado muito amoroso, né? Então, quando ele faz para ele, faz para o outro, né? Ele tem esse lado, né, de compartilhar a sabedoria, né? Então, eu adorei fazer essa aula porque tem tudo a ver comigo, né? Essa coisa da, do compartilhar, né, de entendimento, de informação. E só queria fazer uma observação que eu falei para vocês. A inteligência artificial já está chegando no nível da sabedoria. Será que a gente vai ter problema com isso? Né? Então a gente tem que ficar atento, porque você vê, já tem um teste para saber a sabedoria da inteligência artificial. Eu não achei nenhum teste para identificar a sabedoria como QI, por exemplo. E tem o QE também, que tem testes psicológicos para inteligência emocional. Então, eu acho que, além da gente falar do tarô, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Né? O que é sabedoria para vocês? Onde vocês buscam a sabedoria? Né? O que está faltando, né, para a gente chegar lá naquele nível, né, do triângulo, lá na ponta, né, lá em cima, tá bom? E a gente vai trabalhar bastante esses dois arquétipos, são dois arquétipos, essas duas cartas, três, né, que eu coloquei a sacerdotisa, são cartas muito significativas no tarô. Foi legal a Lili falar da questão da autoridade, né? Porque tem uns decks que eles desenham, eles vão numa linha de desenho muito diferente, né? Então vamos começar com um deck mais tranquilo, depois aí vocês vão pesquisando. Eu já estou no meu quarto ou quinto tarô de diferente aqui. Já tenho tarô cabalístico, já tenho tarô dos chakras, eu tenho tarô mitológico, eu tenho tarô normal, tenho tarô do White, e aí vai, tá bom? Não sei se vocês viram também o Museu do Tarô que eu coloquei para vocês lá de Barcelona, né? Tem um acervo de não sei quantos mil tipos de tarô. Até a Rita Lee fez o tarô dela, não sei se vocês sabem. Quem tem o tarô da Rita Lee é o Gilberto, tá? Ritarô. Você sabia disso? A Rita Lee era esotérica, tá? Pessoal, grande beijo. Até amanhã, se Deus Beijo. quiser. Vou mandar um Beijo, monte de material para vocês lá no grupo, tá? beijo, boa noite. Boa noite Espero para que todos. tenha sido uma aula significativa e produtiva para vocês. Obrigada. Beijão, beijo da Cris. Tchau. Ah, Parabéns, Cris. Excelente material que você excelente, sempre ó. apresenta. Eu cheguei depois, mas amei. Oi, Lucas! Olha o Lucas E tá ali. aí. Ah, que Tudo legal. bem? Tudo bem. Eu nem fico. Boa noite para todo mundo que está aí, tá? Boa noite, Cris. Falando. Boa Oi, noite. Hilda. Durmam com Deus. Durmam Amém. com Deus. Oi, vou parar de gravar e vou encerrar, tá bom? Tá bom.